Mateus, capítulo 1, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, ele que era filho de Davi e também filho de Abraão. Então, para a gente entender bem o que esse versículo quer dizer, vamos dar uma olhada em alguns pontos importantes. A gente vai analisar como se fôssemos especialistas em exegese, que é o estudo profundo dos textos, e também olhando pela história do mundo antigo, pela arqueologia bíblica e até pela ciência da religião. Primeiro, vamos pensar na exegese, ou seja, no estudo mais a fundo do texto. Quando Mateus usa a expressão livro da genealogia, ele está querendo mostrar de onde Jesus veio, qual é a linhagem dele. É interessante notar que a palavra Gênesis, que está na raiz dessa expressão no original, aqui não se refere apenas à ideia de começo, como a gente pensa no primeiro livro da Bíblia. Nesse contexto, ela tem um sentido bem forte de linhagem, de descendência, de origem familiar mesmo. E essa ideia de listar os antepassados, a genealogia, era bem comum nos textos do Antigo Testamento, sabe? Faziam isso para mostrar que alguém era importante de verdade, que tinha uma linhagem legítima, ou para confirmar que uma promessa antiga continuava valendo. Agora, pensando na história do mundo antigo, para a cultura judaica daquela época, saber de quem você descendia, a sua genealogia, era super importante. Isso definia quem você era e até seus direitos de herança. Então, mostrar que Jesus vinha de Davi e de Abraão era essencial. Era a forma de dizer, olha, ele é o Messias que a gente tanto esperava, aquele que as profecias do Antigo Testamento falavam. E não é para menos, né? Davi foi o maior rei que Israel já teve, e Abraão é considerado o pai da fé. Eles são personagens-chave na história e na identidade do povo judeu. E a arqueologia bíblica, o que ela nos diz? Bom, ela ajuda a gente a entender melhor como eram esses registros de família naquela época. Sabe aquelas inscrições e documentos bem antigos que os arqueólogos encontram? Eles mostram como o pessoal guardava essas listas de antepassados e como isso era levado a sério. E quando se descobre artefatos ou documentos que falam de Davi ou de Abraão, isso ajuda a confirmar que eles realmente existiram e que a linhagem deles era supervalorizada. Por fim, se a gente olhar pelo lado da ciência da religião, essa genealogia lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1, pode ser entendida como um jeito de dar legitimação religiosa e cultural para Jesus. Quer dizer, ao ligar Jesus com essas figuras tão importantes do passado, o Evangelho estava mostrando que ele tinha autoridade e era relevante dentro da tradição judaica. Essa lista de nomes também funciona como uma história sobre a identidade de Jesus, explicando quem ele era dentro daquele contexto histórico e religioso todo. Então, para resumir tudo, esse primeiro versículo de Mateus funciona como uma grande introdução. Ele prepara o terreno para tudo o que vai ser contado no Evangelho, mostrando Jesus como aquele que veio cumprir as promessas feitas lá atrás para Davi e Abraão, e como o Messias que o povo judeu tanto esperava.